Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do Primecast, esse podcast da Prime Comunicações que chegou para ficar, trazendo para você novidades, coisas interessantes, pessoas interessantes, políticos, empresários, empreendedores, pessoas que valem a pena a gente contar a sua história. Nessa noite a gente está aqui com uma pessoa muito especial também, que é o Guilherme Oliveira, do Oásis de Ipu, não é isso? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Obrigado aqui pelo convite em participar do Primecast. É uma honra aqui participar e contar um pouco da história do Oásis e do meu pai também. Né? Ah, muito bom. Já ouvi falar muito bem do seu pai, Daniel, né? Daniel Carneiro. Ótimo. A gente vai falar muito sobre toda a história, tá bom? Vamos lá. O Oásis Parque Aquático nasceu para ocupar um espaço que a região sentia falta. Um parque pensado para a família inteira, onde crianças, jovens, adultos e idosos convivem no mesmo ambiente, com segurança, organização e diversão. Mais que um parque aquático, o Oásis vem se consolidando como um ponto de encontro, convivência, até conexões que vão além do lazer. Não é isso? É isso aí. O parque hoje ele está justamente nessa pegada, né? De trazer conexão, lazer, diversão, tudo num ecossistema de um lugar só. Coisa boa, eu preciso conhecer, eu ainda não conheço. Vai lá. Para começar do começo, né? De onde veio a ideia de criar o Oásis e em que momento você percebeu que esse espaço fazia falta no Ipu e na região? O Oásis ele nasceu, acho que toda empresa ela nasce de um sentimento ali de resolver um problema, né? Então, o meu pai ele é uma pessoa que ele gosta muito de visitar os familiares e conhecer a região. Então a gente visitava sempre algum lugar. A gente gostava muito de ir na Varjota, visitava Nova Russas, Crateús, essa região aqui toda, a Serra da Ibiapaba também. E aí, depois de um certo tempo, a gente viu que a gente já tinha visitado basicamente tudo, né? E aí o meu pai foi... Rapaz, se a gente colocasse um lugar aqui que fosse do jeito da gente, né? Se a gente tivesse um lugar que a gente conseguisse sanar as deficiências que a gente viu por aí e a gente trouxesse e sanasse essas deficiências em um lugar nosso, né? Então aí ele começou com a ideia do parque e aí foi rondando aí desde meados de 2014. Eu ia perguntar. Aí, meados de 2014 ele começou a ter a ideia do parque, né? Eu era novinho ainda, eu tinha 15, 16 anos de idade ainda, e meu pai já estava com essa ideia do parque. Eu fui morar em Fortaleza em 2016, e aí meu pai começou a obra do parque. Em dezembro de 2015 ele deu início a construir ali aquele entorno ali do parque ali. Aí hoje estamos lá, né? Graças a Deus tudo certo, a gente inaugurou agora em 2023, né? Teve período pandêmico e tal, e a gente não conseguiu prosseguir muito com as obras, mas Deus proveu, deu tudo certo, e hoje estamos lá, inaugurado e funcionando plenamente. Você costuma dizer, ou pelo menos você disse pra gente, né, que o Oásis veio para ocupar um espaço, né? E qual o espaço que estava faltando? Por mais que você disse agora há pouco que já tinha visitado todos os municípios e tal, mas o que realmente faltava que o Oásis oferece para as pessoas? O maior problema que a gente viu quando a gente visitava os locais por aí, e a deficiência que a gente hoje tenta sanar, né? A gente não diz que consegue sanar porque há momentos que a gente não consegue, né? Dia de muita lotação e tal. Mas era um bom atendimento que a gente via que era muito falho. Hoje em dia já melhorou bastante. A gente visita outros locais, mas a gente vê que melhorou bastante. Mas na época que a gente começou a ter a ideia, o atendimento era um pouco precário, né? Da região e tal. Uma comida legal. Tinha muita gente que ia nos locais assim, não gostava muito e tal. A gente, não, vamos ver se a gente consegue trazer um equipamento legal, né? Um equipamento diferente, com atendimento diferenciado. Um local que seja acessível, né? Porque a gente ia em muitos locais que a gente às vezes via que não era acessível para todo mundo. Então a gente quer trazer um negócio acessível e que seja diferente, né? Não mais do mesmo. A gente quer trazer uma atração diferente, um brinquedo diferente, uma piscina diferente, uma cascata diferente, um lugar para a pessoa tirar uma foto diferente. Então, a gente está tentando ocupar esse espaço hoje aqui no Ipu, que aí hoje a gente está em Guaraciaba. Mas as pessoas de Guaraciaba acabam indo para lá também, e toda a região, não é isso? A região. Hoje a gente trabalha lá, inclusive quem faz o tráfego pago lá sou eu, né? Mas que bom. Eu tava dando uma olhada na nossa região. A maioria dos nossos clientes são da região sertaneja, né? A gente tá ali meio na região início do sertão, final da Serra da Ibiapaba e início do sertão. E
pessoal vai muito do sertão. A nossa deficiência ainda tá um pouco na Serra da Ibiapaba, mas eu vou melhorar o tráfego aqui. Mas a gente tem muitos clientes também da Serra. De Viçosa pra cá tem bastante gente que vai, vão muitas caravanas, né? Do sertão também, do Crateús, Tamboril, a galera vem toda. Hoje a gente tá bem falado, o pessoal tá comentando bem da gente. Que coisa boa. Qual é hoje a capacidade de pessoas para o parque, para o Oásis? A gente já atendeu, até teve um dia agora nessas férias desse ano, não me lembro exatamente o dia, mas a gente atendeu 1.300 pessoas. Não atendemos tão bem quanto gostaríamos, né? Tanto que a gente reduziu esse limite. Agora, toda vez que chegar a 800 pessoas dentro do parque, a gente já encerra a bilheteria, porque a gente viu que a gente não conseguia atender, né? O espaço ficava pequeno, o atendimento ficava precário, e justamente como eu falei, a gente veio para sanar um problema que a gente via de atendimento precário e tal. Então, a gente viu que a gente não conseguiu fazer o que a gente se propõe a fazer, a gente a partir de agora a gente vai limitar aqui para poder a gente atender bem e prestar o serviço de qualidade que a gente quer prestar. Ótimo. Qual o desafio de atender tantos públicos diferentes? Enorme, né? Porque a gente é tipo a Amazon, né? De A a Z. A gente atende todo tipo de público, né? Atende criança, idoso, adulto, jovem. E aí, cada um deles, eles têm uma particularidade. Por exemplo, a criança, a mãe da criança quer uma piscininha rasa, um brinquedinho pra ela brincar ali com o bebê dela. O adulto, não, eu quero uma piscina aqui que eu possa nadar. O adolescente, o jovem, não, eu quero um brinquedo mais radical, uma coisa dessa. Então, às vezes, a gente não consegue, digamos, agradar gregos e troianos, né? Assim dizendo. Mas a gente tenta, né? A gente tenta porque o nosso público é muito, muito vasto. Então a gente tá sempre trazendo uma atraçãozinha. Nem que seja ali uma atraçãozinha pro idoso. A gente traz uma atraçãozinha ali pra criança. Traz uma atraçãozinha pro adulto. Traz uma atraçãozinha ali pro jovem. Então, sempre trazendo alguma coisa diferente pra agregar e agradar todos os públicos que a gente atende. Você consegue perceber, por exemplo, você falou de conexões que acontecem, né? Vocês já conseguiram perceber que as pessoas marcam o encontro lá no Oásis, de repente para fechar um negócio, para conhecer, para conversar, ou para outras conexões, tipo encontro de amigos. Você consegue ver que o Oásis atende essa parcela da população com maestria? Consegue. É tanto que tem diversos casos que já ocorreram lá, de pessoas que combinaram de ir lá, tipo, pra vender um carro. Às vezes a gente vê assim nesses marketplaces, né? O pessoal combina de ver um carro e tal. O pessoal vai lá, vê o carro lá na frente, e foi num dia que o parque estava aberto, o pessoal aproveita, entra lá dentro, leva a família. Então, a gente gera muita conexão, né? Tipo, a gente tem... Não sei se você já foi lá ou se já passou em frente. Ainda não fui. Mas a gente tem um estacionamento lá do lado de fora, que ele virou meio que ponto de encontro, né? Durante a semana tem muita gente que marca, vamos se encontrar onde? Vamos se encontrar lá no estacionamento do Oásis. Pra quê? Tipo, negociações, tem fornecedor que vai fazer uma entrega. Não, a gente tem um ponto de encontro. Todo mundo chegou ali, fala, vai me esperar onde? Não, vou te esperar lá no Oásis. Todo mundo já sabe que é na Barrinha. Então já virou um ponto de encontro ali que todo mundo sabe. Um ponto de referência também. Ponto de referência. É tanto que na conta de energia do pessoal lá, o pessoal já bota ponto de referência, Oásis. Então isso é muito bom. É bom, graças a Deus Nesse a gente tá tirando um ponto de referência legal. Que legal. De 2014 pra cá, tipo assim, houve uma construção, né, do Oásis. Eu não sei muito bem, mas a gente logo vai saber. Houveram desafios e que vocês tiveram que enfrentar. Como é que vocês enfrentaram? O Oásis, como eu falei, ele começou a ser idealizado em 2014 para 2015. A construção se iniciou no final de 2015, mais ou menos essa época que a gente está agora, né? Perto do Natal e tal. Que foi onde meu pai começou. Não, vamos agora começar a construção, né? Lá não é um ambiente que é só do meu pai, né? Lá são 3 sócios, né? Tem um tio meu e um amigo do meu pai. Os 3 em conjunto lá já decidiram começar essa obra. E aí foi se dar início ali na construção do muro, né? A questão é muito grande. E antes disso também teve a questão de escolher o terreno, né? Porque o terreno lá não era deles, né? Meu pai sempre é muito pesquisador, né?
vou procurar aqui um terreno que seja um ponto bacana, que tenha o clima legal, porque como a gente trabalha lá com água, né, parque aquático, piscina e tal, tem que ser um lugar que tenha calor, né, querendo ou não, a gente tá trazendo um público por conta do calor. Então a gente passou um bom tempo procurando, andando nos sertões, procurando um terreno que fosse legal, até achar o ponto que é lá do parque hoje e começar a construção. Tivemos diversos percalços e dificuldades ali na construção, é normal, né? Teve ali período pandêmico, né, que a gente teve que parar, a gente parou ali quase 3 anos de obra, né? Foi uma obra muito grande, né, ainda está sendo, porque ainda não está 100% pronto. Hoje eu considero lá no parque lá que de 100% do projeto a gente tem 25% pronto, então é uma obra gigantesca, né, uma magnitude fora do padrão que a gente tem por aqui. E período pandêmico que a gente teve que parar, até hoje eu ainda fico meio assim, ainda digo assim, rapaz, graças a Deus que a gente não conseguiu abrir antes do período pandêmico, porque se a gente tivesse aberto nesse período, era um impacto muito grande, porque querendo ou não, ali eu fiz uma contabilidade um tempo desses, que a gente afeta ali cerca de 150 famílias com empregos diretos e indiretos, né? Então, se no período pandêmico a gente teria que ter fechado, né? Então a gente teria afetado aí essas 150 famílias. Então foram alguns desafios que foram acontecendo durante o período até chegar a data de inauguração. É interessante o fato de você falar do impacto para as famílias, né? Então, assim, o número de empregos que vocês têm hoje, o sustento que o parque, né, traz para essas famílias todas, quer dizer, são todos moradores do Ipu. Quer dizer, há um impacto na própria cidade, né? Tem sim. O Oasis hoje a gente tem, salvo engano, são 32 funcionários que atuam durante o funcionamento do parque. Fora os que trabalham ali em obra, né? Fora os que trabalham em manutenções ali, que é manutenção preventiva, que a gente contrata esporadicamente, né? Que não estão lá sempre. E não digamos que todos tiram o sustento dali, mas porque consideramos meio que um serviço extra, né? Porque querendo ou não, a gente só abre ali sábado e domingo, então é meio que um serviço extra, mas eu acredito que seja um serviço extra que ajude bastante famílias, né? A gente movimenta muito o comércio local, a gente compra ali com os feirantes, né? Questão do nossas verduras, comprar verdura fresquinha ali nos feirantes, então a gente vai movimentando. Até uma ação social que eu estava até estudando fazer lá, para tentar ajudar a impactar mais ainda ali a região da Barrinha, né, que é onde o parque se encontra. Eu estava conversando com uma amiga minha, Neide, eu não me lembro se ela é a presidente da Associação dos Catadores lá do Ipu, mas grande parcela dessa associação, as pessoas são da Barrinha. E aí deles conseguirem fazer essa parte de catar, né, de fazer a junção ali dessa parte que eles utilizam, e eles tiram o sustento para poder da venda daquele material que eles estão ali catando lá perto do parque. Tem um lixão lá do Ipu, todo concentrado nesse lixão lá que é próximo ao parque, e muitos deles trabalham nesse lixão, né? Quem viu a Avenida Brasil, aquelas coisas ali, viu aquela cena ali, acontece lá ali no Ipu, pertinho da gente acontece. E aí a gente sempre estuda algum jeito de não esses resíduos que estão ali no parque, eles não serem direcionados lá pro lixão, pro pessoal pegar lá no lixão, né? A gente tenta ali impactar essas famílias, tá aqui, venha buscar logo bem aqui, que já tá bem aqui separadinho pra você, né? Sim, facilita a sua vida. E é uma contrapartida, né? Vai lhe gerar uma renda também, querendo ou não. É um impacto positivo social. Justamente, porque assim, né? A gente aprende que, pelo menos eu aprendi, né? Que uma empresa, ela tem que ter, digamos, 3 impactos, né? O social, o econômico e o ecológico, né? A empresa, ela tem que, se ela atuar nesses 3 ambientes, é uma empresa que vale a pena você seguir com ela, né? Sim. Então eu tenho muito essa ideia de trabalhar esses 3 pontos. Você olhando hoje, seu pai, olhando o parque hoje, e vendo que afeta tantas famílias, que muita gente vai para lá para se divertir, qual é o sentimento que vocês têm? Rapaz, o sentimento é muito de felicidade, né? Porque a gente sabe que é um trabalho que, por lidar com muitas pessoas, hora ou outra vira um negócio estressante, né? Lida com muitos funcionários, né? Lida com muitos clientes, hora a gente não consegue agradar alguns clientes, e hora tem uns que vêm
parabenizar. Então, na hora que um vem parabenizar, ou na hora que a gente vê que alguém tá ali naquele lugar, tá se divertindo, curtindo, a gente fica com aquela sensação meio que de dever cumprido, né? Que a gente tá ali no local justamente para proporcionar aquilo para as pessoas e a gente vê aquilo se concretizando, então a gente fica sempre com aquela sensação boa, né? de dever cumprido, né? É maravilhoso. O que o Oásis representa para o Ipu e para a região da Ibiapaba em termos de lazer, turismo e qualidade de vida? Outro dia eu tava até conversando com o marido da prefeita lá, e aí ele citou lá comigo, olha, o Ipu hoje já tá meio que sendo falado por 2 pontos turísticos, né? Tem o principal, que é a Biga, que a gente não pode negar, né? Que foi contado ali no livro de José de Alencar, com Iracema e tal. E a gente tá montando o Oásis, né? Que a gente quer que seja um ponto turístico ali, quiçá um dia mais falado que a Bica, né? Porque, querendo ou não, a Bica ali em algum momento ela fica em período de seca, ela não é tão falada. E a gente tá ali o tempo todo, né? O ano todo funcionando pra se tornar um ponto turístico não só do Ipu, mas que represente a Serra da Ibiapaba, né? Como o Thiago veio aqui, o Thiago do Fortib veio aqui já. Ele falou muito bem do trabalho de vocês. Pois é, ele veio aqui em outro episódio, ele é o presidente do Fortib e a gente tá sempre junto ali, levando o parque e a serra, né? Eu digo sempre assim, eu tô indo pelo parque, tô indo pelo Ipu e tô indo pela serra, porque quando chega lá nas feiras de turismo, nas convenções de turismo que a gente vai representando, eu falo do parque, eu falo do Ipu e falo da serra, né? Eu falo de todo mundo, falo de Tianguá, falo de Ubajara. Eu quero que a serra seja divulgada, a serra seja conhecida, para poder trazer o turismo não só para o parque, porque se o turismo da serra crescer, consequentemente o turismo lá para o parque vai crescer junto, né? Então a gente tenta fazer esse merchan, digamos assim, nas feiras, nas convenções, com o trade turístico, para poder atrair os turistas e a gente ter esse ganho na nossa marca, né? Querendo ou não, a marca da gente vai crescendo com isso. O Thiago falou muito, né, sobre o turismo na Serra da Ibiapaba. Ele incluiu o Ipu, falou da questão de Ipu e Poeiras também, fazer parte disso também. O Ipueiras ele fala de 16 municípios ao redor, né, para se concentrar no turismo, que seria um turismo ecológico, um turismo de todas as formas. E ele falou muito bem do Oásis, né, do trabalho que vocês desenvolvem lá, a importância que vocês têm em toda essa região aqui, né? E hoje, como é que você consegue ver a sua integração, a Serra, como você disse, a Serra, o Ipu, os municípios ao redor, como é que você vê essa integração? Há um interesse maior de trazer turistas de fora para que conheçam, não somente, lógico, o Oásis, mas também toda a Serra e toda a região? Tem sim. E o Fortib é um grande predecessor dessa ideia, né, de fortificar, de unir a Serra da Ibiapaba. Eu como participante lá do Fortib e muito amigo do Thiago, a gente sempre fica vendo o que tem de oportunidade para a gente, digamos, unir o útil ao agradável, né? Como é que a gente pode trazer um turista, divulgar para um turista ou divulgar para alguém de agência turística, todo esse pessoal do meio turístico, como é que a gente pode levar a Serra da Ibiapaba até eles, para eles poderem conhecer. Inclusive eu fiz amizade, ele já conhecia há mais tempo, um rapaz lá do Icaraizinho de Amontada, que é o Regis, que ele é proprietário lá de um receptivo em Icaraí. E aí a gente vê na necessidade de ter algum receptivo aqui na Serra também, a gente convidou ele, né? Conversando com ele e tal, vamos colocar o receptivo lá, né? E isso em uma feira de turismo, né? Que a gente começou e tal. Ele, não, eu vou, porque querendo ou não, aqui na Serra, o período de alta turística, que é o período de cachoeira cheia e tal, é o período chuvoso, né? Que pra ele lá no Icaraizinho de Amontada é o período de baixa, né? Que é o período chuvoso, as praias estão mais em baixa, querendo ou não. E aí, ele é muito forte, né? Digamos assim, é um receptivo muito forte, que ele traz turista basicamente europeu quando vem, todo mundo quer fazer passeio com ele, né? Então todo mundo já procura ele. Então ele já começou a divulgar a serra. E aí a gente tá tentando fazer essa união para ter o receptivo, porque o que acontece? Quando você pega essa região praiana, eles têm as rotas, não sei se você já ouviu falar, né? Tem Rota das Falésias, Rota dos Ventos. O que é isso? Isso é um produto.
né, que eles têm, oferecem, tá aqui, ó, eu tenho todo esse leque de produto, tenho todas essas rotas aqui para você fazer. E aí o cliente, o turista, vai e escolhe a rota que ele quer fazer. Foi tentado aqui, eu acho que porque eu não participei mais, mas tem a Rota Mirantes da Ibiapaba. O Thiago deve ter comentado um pouco aqui sobre a Rota Mirantes da Ibiapaba. Aí, o que é a Rota Mirantes da Ibiapaba? É mostrar toda a Serra da Ibiapaba como um novo destino turístico, né? Mas Ele comentou sobre isso. Justamente. Aí, o que acontece? Hoje a gente não tem uma roteirização, né, das cidades, do que se há para fazer nas cidades. E aí o que a gente está começando a desenvolver o trabalho com o Regis, que eu acabei de comentar, é isso. Ele tá vindo da Viçosa para cá, né? Começou a fazer a roteirização lá em Viçosa com a... Não me lembro, acho que é a Rota dos Engenhos, alguma coisa assim. Que ele vai fazer toda uma visitação nos engenhos, né? Dos engenhos tradicionais que tem lá, e o pessoal conta a história. E é um turismo de experiência, que é um turismo que vende muito e que os clientes dele adoram, né? Que os clientes dele, ele fala assim, mas eu tenho muito cliente europeu que nunca comeu uma galinha caipira. E vai lá na Rota dos Engenhos, come a galinha caipira lá e diz, rapaz, isso aqui foi a melhor coisa que eu comi na minha vida, né? E pra gente é uma coisa normal. Só que a gente começa a ver que no turismo tem muita gente que não tem acesso a essas coisas e paga caro para poder ter acesso a isso. Então a gente está começando a trazer essa roteirização das cidades, né? Para poder a gente ter o produto, que nem tem Rota dos Ventos, Rota das Falésias, todas essas outras rotas. Eles já têm os produtos prontos para vender. Aí agora o Regis veio com essa ideia e está começando a criar esses produtos. Então a gente está andando, digamos, fazendo aquele trabalho de formiguinha, pensando no longo prazo, né? Para daqui 5, 6 anos a gente ter um produto legal, um produto aceito pelo mercado e que a gente tenha pessoas vendendo também esse produto pra gente. E aí o Oz vai estar no meio desses roteiros aí. Não, isso que eu ia falar. Interessante é o fato de você, né, representar um empreendimento comercial, ter um olhar amplo, não somente para o fato do Oasis, mas congregar ele nessa rota que poderia beneficiar não somente vocês, mas todo um número grande de pessoas, de toda uma população da Serra, né? Isso é muito louvável. Hoje a gente, lá no Fortib, se eu não me engano, são mais de 200 associados já no Fortib, né? Pessoas não são nem associadas porque não paga nada para fazer parte do Fortib, né? Hoje todos que estão lá estão por vontade de estar lá e por vontade de fazer acontecer. A maioria dessas pessoas são da sociedade civil, né? Não fazem parte do poder público. Existem também a participação do pessoal do poder público, né? Secretário de turismo estão sempre lá participando das reuniões. Mas grande parte é da sociedade civil, os empresários participando ali para poder fazer acontecer, né? Inclusive a gente mandou até uma solicitação agora para a SEDUC, solicitando mais cursos técnicos voltados à área do turismo, né? Porque a gente sabe que a região da Serra está desenvolvendo o potencial turístico, mas o que a gente vê aqui é muito voltado ainda às questões tradicionais, né? Enfermagem, agroindústria eu não digo nada porque a agroindústria aqui na Serra é gigantesca. Sim, né? Verdade. Basicamente move o PIB da Serra é a agroindústria. Mas o turismo, como ele tá forte, e basicamente não tem nenhum curso. Se eu não me engano, tinha um curso de hotelaria no IPU, ali no Colégio Técnico, mas por falta de demanda, né, foi extinto. E aí eu agora tá fazendo essa solicitação lá na SEDUC para poder trazer algum curso voltado a isso, né? Porque a gente tá começando a criar a demanda para isso, né? O que falta também, como você falou, receptivo, a falta de profissionalização desse roteiro, né? Das pessoas que vão receber os turistas, né? Justamente, é isso que a gente quer trazer para agregar, porque não adianta de nada a gente trazer, mesmo que a gente monte um roteiro, quando a gente chegar naquele ponto que a gente colocou ali no roteiro, a pessoa não tá apta a receber aquele turista, né? A pessoa não tem o mínimo de conhecimento ali de tratamento, né? Para poder lidar com o cliente ali, mostrar para ele, conversar com ele. Porque querendo ou não, a gente vê aí a questão do rapaz trazendo os europeus. Ele traz muita gente de Portugal que vai saber falar português, mas será que quando ele trouxer um espanhol, um alemão aí que talvez só vai falar inglês, e aí, vai fazer o quê quando chegar aqui, né? Tem todas essas coisinhas aí, a gente tem que pensar para quando o cliente chegar, quando o turista chegar,
ele viveu uma experiência que ele vá lá no país dele e ele diga, ó, eu fui nesse lugar aqui, fui muito bem atendido. Vá lá também. Ótimo isso, né? Isso? Ótimo pra gente. Então, todo esse trabalho que a gente vai desenvolvendo, tem alguns amigos meus que eles falam assim, rapaz, isso é um trabalho de formiguinha, não participe não, mas ó, você tem que pensar no longo prazo. O longo prazo aqui, quando você quiser entrar depois aqui, o negócio já vai estar... grande, né? E vai feito. Tá expandido e feito, né? Porque a maioria das pessoas às vezes pensa assim, não vou participar não, deixa aqui que eles vão fazendo aí, quando o negócio expandir, eu pego o bonde. Aí vai pegar o bonde, vai pegar o bonde lá nos vagões de trás, né? E a gente vai estar na frente. Voltando para o Oasis, o que nós temos de novidade, sonhos para frente? Quais são os projetos futuros para vocês? Lá no Oasis, como eu falei, hoje ele tá ali com média de 25% pronto. Meu pai, ele é muito... mas eu posso dizer assim, visionário, né? Digamos assim. Eu tava pensando nessa palavra. Ele gosta muito de visitar e trazer aquilo que ele vê por aí funcionando, né? Então a gente quer sempre trazer alguma atração que não tenha. Por quê? Porque a proposta é ser diferente, né? Se fosse para ser mais um igual tem assim, uma novidade tem que ter uma novidade. Tem algo assim interessante para contar? Não posso contar ainda porque não se concretizou ainda, né? Não vai que eu conto aqui e não se realiza, mas futuramente numa matéria a gente pode lançar aí uma matéria lançando uma atração nova do parque. Mas a gente tem sim, a nossa ideia lá no parque é pelo menos todo ano inaugurar uma atração nova. A gente está estudando uma atração aí, ver se a gente consegue trazer ela. É uma atração um pouquinho... Tá louco pra falar? Você tá louco pra falar? Um pouquinho radical. Um pouquinho radical. Se a gente conseguir trazer, vai ser realmente um negócio que eu acredito que na Serra da Ibiapaba não tem não. Ainda não vi não. Eu vi de Fortaleza pra lá. De Fortaleza pra lá eu vi. Mas se a gente conseguir trazer, realmente vai ser um negócio radical legal. Como é que a gente consegue imaginar uma coisa radical? Vou deixar na curiosidade pro pessoal seguir lá pra Primecast, pra quando a gente for lançar, a gente fazer uma matéria e todo mundo ver lá. Vamos fazer. Estamos tendo promoção ainda em dezembro. Tá tendo promoção, a gente lançou uma promoção que é o seguinte. Hoje lá no parque, a gente sempre tem uma promoçãozinha, né? Nunca pode dizer que nunca tem uma promoçãozinha. Mas hoje a gente tem uma promoção, quem compra o ingresso na bilheteria paga só R$35. A gente tem as questões de meia entrada, né? E tudo mais. Quem compra no site antecipado ganha mais um pouquinho de desconto já paga só os R$30. E quem compra antecipado e comprando 5 ingressos, né? A gente lançou essa promoção agora recente, vai pagar só o valor de 4 ingressos. Então a pessoa já vai pagar ali só R$24, né? Vai pagar um valor bem acessível para visitar o parque, curtir o parque, porque quem paga pode andar na tirolesa. Quiser passar o dia descendo na tirolesa, passa o dia descendo na tirolesa. Pode ir na piscina, usar tobogã, pode usar tudo. Só não tá incluso consumação, né? Mas o resto a pessoa pode usar e abusar lá do parque. Que ótimo. Estamos terminando o ano, né? E logo vamos colocar a tua entrevista no ar. E eu queria que você desse uma mensagem aí de 2026 para as pessoas que frequentam o Oasis, para os seus amigos, familiares. Fica à vontade. O pessoal que frequenta o Oasis aí, né, todos os nossos clientes, eu gostaria muito de agradecer pelo ano de 2025, por todos vocês que visitaram. Eu sei que teve muita gente que foi, gostou e visitou de novo, e de novo, e de novo. E assim, a nossa proposta, como eu falei aqui, é sempre trazer um novo atrativo, né? Trazer algo novo. Então eu espero que ano que vem, na próxima vez que vocês vão, ou se vocês forem antes também, não tem problema, mas na próxima vez que vocês vão, a gente já tem algo novo para mostrar para vocês, que seja do agrado de vocês. Então a gente está aqui sempre trabalhando para trazer algo novo, trazer atrações diferentes, música diferente, para te agradar. Então seja muito bem-vindo em 2026 e eu espero contar novamente com todos esses clientes que visitaram a gente em 2025. E se você ainda não foi visitar o Oasis, eu quero que você vá visitar lá, conhecer, que é um parque que quem vai toda vez se encanta e sai falando bem. E eu vou lá conhecer. Vá lá, viu? Porque eu posso, né, ser filho do meu pai ali, que é sócio proprietário ali, mas eu faço um merchan, não é só por causa disso não, viu? O lugar é bom mesmo. Porque é muito bom mesmo. Às vezes o movimento tá fraco, né? Tem dia que o movimento, dia chuvoso, assim, às vezes o movimento tá fraco, eu vou aproveitar também, ficar descendo nos escorrega lá. É bom, né? Que é bom, Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, às vezes dá uma brechinha ali, a gente aproveita também.
Guilherme, foi um prazer receber você aqui no Primecast. Eu que agradeço o Espero convite. que você possa voltar outras vezes para contar as novidades. Pode deixar, que quando tiver uma novidadezinha a gente lança aí na Primecast. Ai, que ótimo. Gente, a gente vai ficar por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.